Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, recebeu hoje, a coisa terminou agora há pouco, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. A imagem divulgada está aqui do lado. É um pouco do que foi divulgado, afinal de contas, não teve acesso à imprensa. Bloqueado. A pauta foi antecipada pelo israelense. Irã e a questão de segurança, tanto para Israel quanto para os Estados Unidos, enquanto a tensão entre Washington e Teherã, Estados Unidos e Irã, está em um dos seus picos, desde que Trump falou aos manifestantes que a ajuda estava a caminho, quando os protestos se intensificaram lá no país persa ao longo de janeiro. Foco da reunião ficou justamente no impasse sobre negociações quanto ao programa nuclear iraniano. Eu tenho aqui a fala do presidente americano Donald Trump, ele acabou de publicar isso nas redes sociais, eu vou ler com vocês, isso foi instantes atrás, logo antes da gente entrar no ar. Coisa de 20 minutos atrás terminou a reunião e coisa de, o quê? 5 minutos atrás ele publicou isso aí. Vamos lá então ao que disse o presidente americano. Eu acabei de terminar minha reunião com o primeiro-ministro Netanyahu de Israel e vários dos seus representantes. Foi uma reunião ótima, a tremenda relação entre os dois países continua. Não houve nada definitivo alcançado, além de eu ter insistido de que as negociações com o Irã continuem para ver se um acordo pode ou não ser consumado. Se puder, eu deixarei o primeiro-ministro saber que haverá uma preferência. Se não puder, então nós teremos que ver qual vai ser o resultado. Da última vez que o Irã decidiu que era melhor não fazer um acordo, eles receberam o bombardeio da Operação Midnight Hammer. Isso aí não funcionou muito bem para eles, não. Esperançosamente dessa vez, eles serão mais razoáveis e responsáveis. Também falamos sobre o tremendo progresso sendo feito em Gaza e sobre a região em geral. Há verdadeiramente paz no Oriente Médio, obrigado por sua atenção a esse assunto, tá? Então a fala do presidente americano Donald Trump. Um contencioso era justamente, enquanto as negociações seguem com o Irã, depois que na sexta-feira passada houve um encontro em Moscate, no Omã, é a questão de que os iranianos querem discutir só o enriquecimento de urânio e Trump fala tem que falar sobre o desenvolvimento de mísseis balísticos pelo regime dos ayatolás e aí outros temas de segurança no Oriente Médio, mísseis balísticos, desenvolvimento de bomba atômica e até financiamento ao terrorismo. Vale a pena até falar nas entrelinhas disso, tá? É a 7ª visita de Netanyahu à Casa Branca, ele foi o primeiro chefe de Estado, tô falando nesse mandato atual de Trump, ele foi o primeiro chefe de Estado a visitar, você acompanhou aqui conosco ao vivo até, eu estava nessa cobertura, e essa vez foi a 7ª, então, creio que é o que mais visitou desde o início, então, desse segundo mandato. Também houve, como a gente falou, nenhuma sessão aberta à imprensa após a reunião. Ele chegou a Washington na noite de ontem. E a gente tem aqui até a imagem da comitiva chegando, vale a pena alguns adendos. Ele se reuniu com o Steve Witkoff, que é o enviado especial americano para o Oriente Médio, e com o Jared Kushner, genro aliado próximo de Trump, conselheiro de Trump, é casado com a filha mais velha, a Ivanka Trump. A família de Kushner, que, claro, Kushner, o genro, é judeu, mantém uma relação próxima com Netanyahu há décadas. Até o que acontece agora em Gaza não deixa de ser, de certa forma, o tipo de ideia que já havia sido flutuada por Jared Kushner no primeiro mandato. Até Netanyahu chegou a ficar na casa dos Kushner quando Jared ainda era adolescente anteriormente. Ele também encontrou com Marco Rubio para assinar oficialmente a entrada no Conselho de Paz criado por Trump. E tá aí a questão geral a respeito da visita. Agora, vale a pena, enquanto tem poucos detalhes sobre o que vem a respeito disso, e a situação continua sendo, espero que haja um acordo, porque se não houver, as consequências podem ser graves para o Irã, com a ameaça de ação militar, depois da captura de Maduro, quem é que duvida? Nesse contexto, a gente volta para dar um pouco mais do panorama. Ontem Trump falou à imprensa americana, mais de um veículo, a gente tem ele aqui na Fox News falando a respeito disso. As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. Bom, aí está então o presidente americano. Nesse cenário, vale a pena a gente destacar que enquanto a Marinha Americana não divulga oficialmente, em tempo real, a posição exata dos porta-aviões, existe um monitoramento naval independente, uma série de empresas especializadas nisso, e há estimativas agora a respeito do assunto também. O que se pode confirmar é que o USS Abraham Lincoln está no Mar Arábico. Aqui a gente tem de dados de rastreamento de navegação, uma estimativa assimilada de onde é que estão os porta-aviões e, claro, ali em posição de ataque para o Irã, o USS Abraham Lincoln. Tá aí a imagem, então, nossa produção tem, podemos colocar na tela. Vocês acompanham comigo, aqui está, então, e vocês veem ali perto do Irã, no Oriente Médio, o USS Abraham Lincoln. Agora, o interessante quando a gente fala do posicionamento dos porta-aviões é que Trump flutuou a ideia de que poderia haver mais um indo para lá.
Eu disse que ele falou com vários veículos de imprensa ontem. A gente tem aqui a reportagem da revista Axios, que fez uma entrevista exclusiva com o Trump, onde ele falava sobre a possibilidade de, por que não, mandar mais um grupo de ataque de porta-aviões para o Oriente Médio. Ele poderia mandar para o Irã, então, outro grupo de ataque de porta-aviões se as conversas não progredirem. É parte aí do que fica no horizonte. Ao mesmo tempo, vale a pena a gente pontuar uma questão quando a gente tenta analisar e fazer sentido das notícias que chegam até a gente. J.D. Vance, que passou pela Armênia recentemente, pelo Cáucaso, está ali não tão longe do Irã, falou a respeito do assunto e ele disse que, olha, se o povo iraniano quer uma mudança de regime, isso fica para o povo iraniano, nossa preocupação é garantir que eles não tenham uma bomba atômica, o regime dos ayatollahs. E parece haver aí algum tipo de conflito entre uma posição anterior de Trump e a estratégia oficial da Casa Branca. Em 2 documentos publicados recentemente pelos Estados Unidos, a Estratégia de Segurança Nacional, que é publicada diretamente pela Casa Branca e pelo Conselho de Segurança Nacional, e a Estratégia de Defesa Nacional, que vem do Departamento da Defesa, agora o Departamento da Guerra, o Pentágono, ambos os documentos pontuam que os Estados Unidos não buscariam mudança de regime ativa, por exemplo, no Irã ou onde quer que seja, e falavam sobre as prioridades estratégicas de tal forma a dizer que não haveria uma intervenção de grande escala, aparentemente, ao menos em termos de diretrizes estratégicas. Fica, de certa forma, uma saia justa, e essa é uma análise que o tenente-coronel Sargis Sangari, que serviu no Oriente Médio por 6 anos, deu uma entrevista exclusiva aqui pra gente nesse programa, você conferiu coisa de 2 semanas atrás, e ele trazia a análise de que parecia ser uma certa saia justa, porque enquanto essa é a política oficial dos documentos dos Estados Unidos, o Trump, o presidente, eu ia falar Trump, o presidente, é o contrário, Trump, o presidente, com o R, né? Mas ele havia falado anteriormente para os manifestantes se manterem firmes, tomarem as instituições do país e que a ajuda estava a caminho. E agora fica essa questão de um blefe na mesa quanto ao que pode ou não acontecer. Ele continua falando que as negociações são o caminho e que aí sim, se nada sair delas, pode haver um ataque. A situação da força a gente cobriu agora há pouco, com os porta-aviões se movimentando. Nesse entorno tem mais alguns pontos para a gente beliscar porque isso não acontece no vácuo. Um ponto quanto a Israel e um ponto quanto ao regime dos ayatollahs. Primeiro com Israel. Indo do campo militar ao digital, isso acontece conforme Israel alertou hoje para um aumento significativo de ataques cibernéticos, ataques de hackers, que atribuiu ao Irã. Segundo a Diretoria Nacional Cibernética e o Serviço de Segurança Interno, o Shin Bet, centenas de tentativas de invasão foram registradas no último ano. Foi divulgado hoje, mas contabilizou então nesse relatório o último ano contra autoridades do governo e integrantes do setor de defesa. Os ataques utilizariam aí, segundo as fontes consultadas pela imprensa israelense, a técnica chamada phishing direcionado. Os invasores então ficam se passando por contatos conhecidos para tentar acessar contas de e-mail, aplicativos de mensagem e por aí vai e coletar informações. Eu falei que eram 2 pontos periféricos aí à reunião, um sobre Israel e o outro sobre o Irã. E aí agora, esse que não pode deixar de estar nesse segmento. Ao mesmo tempo em que a reunião acontecia entre o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca, hoje se pontuou um feriado nacional no Irã. 47 anos desde a Revolução Islâmica, desde que caiu a dinastia dos Pahlavi e entrou então no poder o regime dos Ayatollahs, o regime autoritário que governa o país desde 1979. 47 anos. 47 anos da Revolução Islâmica. Vale a pena a gente pontuar que é uma data que também tem um grande significado simbólico. O Irã constantemente fala dos Estados Unidos como grande demônio e Israel como pequeno demônio. E nesse feriado nacional é muito comum que haja a convocação de manifestações para tentar demonstrar apoio interno, por vezes por manifestantes patrocinados pelo regime, dizem críticos, e para dar algum tipo de recado político. As celebrações foram organizadas em várias cidades e aí houve coisas que já houve anteriormente. Eu vou passar com vocês por algumas das imagens e vocês acompanham aí o que vem das televisões estatais do Irã. Essa manifestação de apoio convocada pelo regime. De forma interessante, vale a pena a gente continuar a passar pelas imagens, porque não é a primeira vez, não será a última, bom, não se sabe, né, conforme o regime está balançando agora. Mas, consistentemente, algumas das imagens que a gente vê agora são vistas ano após ano, incluindo a manifestações que incluem pedidos de morte à América, com a queima de bandeiras dos Estados Unidos e, por vezes, também com demonstração de caixões. A gente tem, por exemplo, aí Trump, Netanyahu e Pahlavi, ali sendo mostrados como prisioneiros, gente pisando sobre as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. E aí esses caixões que você está vendo são dos comandantes do Comando Central dos Estados Unidos, que tem a área de responsabilidade do Oriente Médio. Então são os altos comandantes que eles fazem essa demonstração com caixões, e aí você vê novamente, então, as figuras são o Netanyahu à direita, Reza Pahlavi, que é, de certa forma, a liderança dessas manifestações, mesmo estando radicado nos Estados Unidos. Ele é o príncipe herdeiro do Irã,
filho do último monarca, e Trump ali também com aquela roupa. Essas imagens são divulgadas aí pela RT, a mídia estatal russa, que você acompanha ao lado aqui comigo. Pois é, essa é a situação, conforme a gente aguarda para ver os próximos passos. Nas entrelinhas, a gente aguarda para ver também se tem algum tipo de resolução ou declaração pública que pareça amenizar a tensão, conforme Netanyahu e Trump parecem ter objetivos com uma nuance de diferença aí. J.D. Vance fala que não se buscaria uma mudança de regime. Para Israel, claro que uma mudança de regime com um ataque americano seria o mais interessante, mas é difícil prever as consequências de um eventual ataque com o regime iraniano reiterando ameaças de que dispararia contra as bases americanas no Oriente Médio caso isso acontecesse. É mais um dos desdobramentos. O que é confirmado é que, pelo menos por enquanto, haverá mais um round de negociações entre Irã e Estados Unidos. Muito bem.